Muitas vezes surge esse assunto da culpa, né? Muitas discussões em termos da culpa sempre nos remetem ao cristianismo. Parece que o cristianismo tenta intensificar a culpa e assim por diante. E daí quando a gente vai falar no budismo, a gente diz, não, não tem culpa, mas vem cá, tem uma coisa chamada remorso, tem uma coisa chamada arrependimento. E aí as pessoas dizem, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma, não é para ser a mesma coisa. Então vamos destrinchar e ver qual é a diferença entre arrependimento e culpa. É uma diferença, não é uma diferença que a pessoa vai encontrar no dicionário ou vai encontrar em outras escolas de pensamento, é uma diferença que nós no budismo criamos, assim, para deixar bem claro qual é a atitude mental que vai ajudar a pessoa na prática e qual é a atitude mental que não vai ajudar a pessoa na prática. Eu assumo, eu acho que até não é muito fácil explicar o conceito de culpa na tradição budista ancestral. Assim. Então você pega um professor que foi educado no budismo, não conhece muito da mente ocidental, não conhece muito da mente moderna, não conhece muito do cristianismo. O próprio conceito de culpa fica muito complicado. Né? Tem até esse filme. Tem um filme que parece budista, mas não é nada budista, que é aquele filme Primavera, Verão, Outono, Inverno. Esse filme é um filme sobre culpa cristã. O diretor é cristão. O filme só tem uma estética budista e as pessoas acham que está falando de budismo. Mas está falando de culpa, está falando de questões assim mais próprias, né, bem mais próprias do mundo cristão, assim, né? Ou, não sei se seria pejorativo isso, mas enfim. O diretor é assumidamente cristão, ele não entende o budismo. Ele usou um arcabouço budista assim, asiático, porque esteticamente talvez parecesse interessante para ele, mas para quem é budista aquilo é muito distorcedor, embora, claro, como a gente conhece pouco de budismo aqui no ocidente, né, o filme tipo Samsara, o filme tipo Primavera Verão, as pessoas acham que está falando do budismo super corretamente. Não tem nada de correto nesses filmes, quase nada de correto. Eles erram coisas básicas e também erram um, o próprio motivo de existir o filme não é muito, não está muito de acordo com os ensinamentos e com a realidade da prática budista. Né? Mas enfim, isso é uma digressão. Então a gente tem essa coisa, o que seria a culpa, né? A culpa é quando a pessoa vê que ela cometeu um erro e, e ela atribui, ela fortalece o eu dela, ou enfraquece o eu dela, ela associa o eu dela a essa emoção e essa ruminação sobre o acontecido, né? Então ela pega e ela diz, eu fiz isso, por que que eu fiz isso? Aí ela pode ir para um lado de justificar o que ela fez, dizer, não, mas no fundo eu não podia fazer diferente, porque tinha esse aquele motivo e eu só podia fazer isso, mas está errado, eu não vou conseguir viver com isso. E é uma coisa romântica, assim, um sentimento assim, eu vou pensar em mim mesmo cada vez mais, e vou ficar o dia inteiro pensando em como eu fui ruim. E daí tem esse aspecto de se justificar e tem um aspecto de niilismo, assim, de dizer, não, não tem jeito, eu sou um terrível mesmo, tudo que eu faço está errado. E então esses dois polos da mesma do narcisismo da culpa, assim, da culpa que você foca no eu. O eu é caracterizado por essas ações, por essas coisas erradas que a pessoa fez, e é isso que a pessoa é. Então, uma coisa caracteriza a outra. Então, a pessoa fortalece o apego ao eu através disso. Né? Então, esse tipo de emoção não é interessante no Dharma. Mas daí a pessoa pensa, então quando a pessoa erra, o que ela faz? Então, quando a pessoa erra, tem uma coisa muito importante, ela precisa reconhecer o erro. Eu posso falar de experiência própria, para mim é muito difícil. Eu sempre justifico, sempre acho, não, no fundo eu estava certo, no fundo, de um jeito meio torto, eu estava fazendo as coisas certas. No fundo, eu estou sempre certo. Aí para eu reconhecer que não, eu pisei na bola. E é muito interessante até quando tem um erro cognitivo. Assim, eu recentemente comprei uma peça aqui, cara, para um aparelho que eu estava consertando, e eu cometi um erro crasso e eu estraguei a peça, né? Então, não tem nada moral nisso. É uma burrice, é uma mera estupidez, é uma mera. A pessoa usou, assim, usou fazer algo que ela não sabia fazer.
Então, daí ela gastou um dinheiro, né? Vai ter que mandar consertar, vai comprar a peça de novo para tentar. Eu vou tentar de novo. Enfim, né? Mas daí a pessoa fica com aquela sensação assim, eu perdi, joguei pela um momento de uma ubris que eu tive com relação a essa peça, eu joguei um dinheiro fora que eu estou precisando para fazer retiro, né? As pessoas estão aí oferecendo e daí eu estou jogando dinheiro fora tentando consertar esse negócio, e é para dar para minha mãe, né? E a pessoa já começa a se justificar. Mas enfim, isso não é uma questão moral, né? É uma questão cognitiva. Mas muito claramente a pessoa tem que ser um pouco. A pessoa pode se auto-iludir e ter tanta desonestidade que ela diz: não, não foi um erro meu. Tem pessoas que vão devolver a peça no Mercado Livre, forçar a pessoa que vendeu a peça, né, passar a perna na pessoa que vendeu a peça, dizendo assim: não, foi você que mandou a peça estragada. Porque elas se auto-enganam tanto com relação ao que elas fizeram que elas dizem: não, esse erro aqui qualquer um podia cometer, qualquer um podia fazer isso daqui não quer dizer nada. Qualquer um podia fazer isso, então isso aqui eles não avisaram, a culpa é deles, eles vão ter que pagar. Né? Porque a pessoa manda a peça de volta e pede, né, se funcionar e tal, etc. Né? Então tem gente que vai fazer isso e vai. Raramente a pessoa vai dizer: se eu sou uma pessoa má e estou fazendo isso. Ela vai fazer isso, ela vai se justificar de alguma forma. Então esse tipo de auto-engano, desonestidade que a pessoa tem com ela mesma, isso daí é um problema grave. Então a pessoa precisa reconhecer o erro. Ela tem que reconhecer que ela é falível e ela tem que reconhecer que ela é falível por questões morais, mas também por outras questões. Ela pode se enganar, ela pode não ter ser negligente, não ter o cuidado necessário, assim por diante. Várias questões que a gente são morais, mas estão no limiar entre o moral e o que não é moral, o que é puramente cognitivo. Então, reconhecer isso ajuda a pessoa da próxima vez que ela for se aventurar, ela ter mais cuidado. Eu já sou mais cuidadoso, porque quando eu era criança, eu destruía as coisas sem menor pudor, assim, né? Tipo, coisa mal deu um arranhão, já detonava, sem esperança de montar de volta. Depois eu comecei a aprender a consertar as coisas, então eu comecei a tomar certas coisas, eu consigo consertar certas coisas, né? Agora, quando acontece um desastre assim, aí eu reconheço: não, eu fiz uma bobagem. Então, eu não devia ter agido daquela forma, joguei dinheiro fora. O mesmo acontece com as relações e com tudo mais que tem a ver mais diretamente com moralidade. Eu falei aquilo, ah, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria falado aquilo, então eu estava errado. Agora, o que a pessoa não faz, daí ela reconhece: eu errei. Quando ela reconhece que ela errou, ela diz: eu não vou fazer de novo. Daí, se ela sabe fazer as práticas Vajrayana, ela vai lá para o Vajrasattva, etc., completa os 4 poderes, faz toda a prática, esquece, pode jogar fora, não precisa mais lembrar daquilo. Pronto, está resolvido, né? Não rumina mais, não caracteriza o eu dela, né? Mas de toda forma, se ela não tem o Vajrayana também, ela lembra, se compromete, diz que vai tentar não repetir, vai ao máximo do poder dela não repetir o erro, e daí ela segue em diante. E isso também, quando as pessoas falam mindfulness, né, essa prática que a pessoa, quando ela está meditando, ela tem que lembrar o que ela está fazendo, né? Então, digamos, a pessoa está fazendo o chama, está lembrando prestar atenção do ar entrando nas narinas, né? Então ela viaja lá, pensa na bolsa de valores, pensa no filme, Rick and Morty, não sei o que, blá blá blá. Mas, não, peraí, eu estou meditando, calma aí. Então tá. Volta pra sensação. Ou mesma coisa no Vajrayana, a pessoa está lá visualizando a deidade, visualizando a guirlanda de mantra, a emanação de luzes, recitando o mantra. Daí ela pensa qualquer bobagem, sai do mundo, já está fazendo a lista de compras do supermercado do dia seguinte, e daí ela, eu tenho que voltar pro que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo mesmo? Tem esse texto aqui na minha frente, essa imagem aqui na minha frente. Eu estava fazendo esse negócio do Vajrayana aqui, de recitar mantra, visualizando. Tá. Se a pessoa treina em se dar porrada toda vez que ela comete um erro, que é o que a culpa faz, então vai ser muito difícil dela fazer essas práticas. Porque toda vez que ela errar, o que vai ser muito comum e vai ser constante, vai ser a própria prática, vai ser que colocar a mente naquilo que ela está fazendo, né? Então, se ela, toda vez que ela se recolocar, ela, mas eu sou mesmo um cocô, e daí a prática nunca vai avançar. Ela tem que se recolocar e dizer: tu vê, como eu viajo, né? Como se viaja, como as pessoas viajam, não sou nem eu, né?
que bom que eu lembrei de voltar. Aí eu volto, me perco, volto, me perco. Quando isso está totalmente natural, o fato dela se perder e voltar, então aí ela está fazendo prática de o que chama mindfulness, que não tem nada a ver com o que esse pessoal chama de mindfulness, etc, etc. Ela pode fazer isso na prática formal, na prática informal, e tem a ver com a mindfulness também da moral, da ética, né? Então, a pessoa esqueceu que é possível, gente, esquecer que roubar é uma não virtude. A pessoa vai lá e ela, quando vê, ela já está saindo com um negócio emprestado, assim, que ela já não pretende muito bem devolver, né? Ela está no corredor, assim, e ela se lembra, ah, não, peraí, tem esse negócio do karma. Aí ela volta e devolve o objeto. Ela não devolve porque ela tem medo de ser pega, ela não devolve porque, sei lá, por qualquer motivo. Ela devolve porque ela sabe que aquilo ali é pior para ela. É o motivo, o melhor motivo. Assim, um motivo egoísta até. Ela sabe que é pior para ela. Porque no budismo a gente não pega o objeto mesmo, digamos, é uma coisa irrisória. Que a pessoa, que o dono do objeto não vai se importar, não vai saber, não vai lembrar, não vai perceber. Né? Mesmo assim, no budismo, se você pegar, junto com aquele objeto vem o karma. Então você não pega o objeto sem pedir, né? Sem aquilo ser dado para você. Então, é bastante possível cometer ações, dar desculpa, mas eu não sabia. Tem essa desculpa jurídica que não existe, né? Que a pessoa comete o crime mesmo ela sabendo que não, mesmo assim ela saber que aquilo é ou não é um crime. O crime existe independente dela saber ou não, né? Então, da mesma forma o karma. Então, mas e se ela comete sabendo? Também ela se arrepende depois. Né? Então, se arrepender é saber que errou e tentar corrigir, tentar ser melhor. Isso é hábil, isso está dentro do caminho budista. Se remoer, ruminar, atribuir isso a uma característica pessoal sua, forçar, ficar com emoções de pesar, de qualquer emoção assim negativa com relação a isso, é desnecessária. O arrependimento ele é simplesmente o reconhecimento de que aquilo é errado e que você não quer fazer, porque aquilo é ruim para você e é ruim para os outros também. Não precisa ter nenhum drama, não precisa ter drama nenhum na purificação de karma. Então, daí a pessoa vai fazer o seu Vajrasattva se ela tem essa conexão com essa prática. Isso daí, né, então a pessoa que me perguntou, ela falou assim, mas na psicanálise arrependimento e culpa é a mesma coisa. Bom, na psicanálise eles falam qualquer coisa, né? No dicionário também. O budismo, né, é a mesma coisa assim quando a gente fala ira. A ira, a ação irada. Ira e raiva é a mesma coisa no dicionário. No budismo a gente diz, não, raiva é uma coisa, ira é outra coisa. A gente se apropriou dessa palavra para um uso específico, porque ela não é tão comum, então a gente pode transformar ela para o nosso uso, né? Então tem um uso próprio do termo, né, dentro do budismo. A pessoa aprende o jargão. Então quando a pessoa está falando do arrependimento aqui, é essa a definição de arrependimento. Então a pessoa usa essa definição para definir. Culpa também. A pessoa, qual é a emoção que ela quer evitar? É esse drama, essa coisa romântica, essa coisa ligada a reforçar o eu, essa coisa ligada a emoções negativas, na qual ela fica ruminando como ela é terrível. Isso daí não precisa, não tem isso. Se a pessoa tiver isso, a pessoa pensa, não tô seguindo o refúgio no Buda. Então ela pensa, eu realmente erro mesmo, não sei nem seguir o Buda. Aí aos poucos ela aprende a não usar essa régua, né, em si própria toda vez que ela... Tinha um louco na Inglaterra, no início do século, que ele achava o budismo interessante, e daí ele inventou um método que toda vez que a pessoa dizia eu, ela se cortava para evitar, né, o apego ao eu. É a pior coisa possível, né? A pessoa tá gerando um super narcisista. Assim, um super narcisista. Um narcisista que não fala eu, porque ele se flagelou por causa disso, né? Então, é uma não virtude no budismo se autoflagelar. Então, não pode, nunca pode ser uma prática própria do Dharma, né? Então, esses aspectos têm que ser... Então, se flagelar emocionalmente também não é uma boa no budismo. Tanto cortar o braço quanto ficar assim, eu sou ruim, eu sou terrível, como eu sou ruim, esse tipo de coisa, isso daí não faz parte do Dharma. Reconhecer, saber que é errado, honestidade, né, faz parte do Dharma.
E com relação à nomenclatura, a pessoa vai aprender no convívio com a sanga. Então, por isso que também é muito importante. A pessoa lendo um livro, ela pode estar usando, ela pode estar transformando, se ela não for muito aguçada na leitura, de fazer todas essas relações, e dissolver essas relações, e entender que as palavras têm um sentido próprio dentro do Dharma, se é que a tradução está boa, né, também tem isso, ela vai ter todo tipo de dificuldade. Então ela precisa ter contato com a comunidade, com o professor, e isso vai ensinar ela a usar as palavras da forma correta dentro do Dharma. Então essa é uma dica que fica assim. Então eu gostaria de agradecer, já fizeram mais oferendas, então está faltando 1.389 dos R$3.000 que eu preciso para fazer um retiro de 21 dias em janeiro. Quem quiser contribuir, está aqui o endereço para contribuir. Quem quiser receber os cartõezinhos tendo contribuído ou não tendo contribuído, manda seu endereço para o meu e-mail aqui. Eu andei meio... meus registros aqui não estão... Eu estou tentando agora botar em dia todas as pessoas que ofereceram o nome delas lá na minha página. E também conseguir mandar os cartões que eu fiquei... Se alguém não recebeu o seu cartão, por favor, me avise. Que eu estou na dúvida se alguns eu mandei ou não mandei. Mas eu vou mandar 3 amanhã. Então... até a próxima. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Dutin Jyochi Chume Kwene Pema Samba Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wanchatungan Drupateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta Tutin Jyochi Pemejasun Pemeri Suche Pemetan Lachi Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jyochi Penenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Senten Jyochi Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não são ebe Jeshuva dan São Paulo de Drupachenjelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do Joshua sung não guarda midral do sungele show